Diziam que ele era o profeta que dorme, mas suas visões vinham em plena lucidez. Edgar Cayce, tido por muitos como um dos videntes mais certeiros do século XX, deixou um rastro de alertas. Alguns encobertos por símbolos, outros cortantes como um raio. Entre eles, o mais perturbador não tratava de guerras, pestes ou da virada dos polos, e sim de um desmoronamento dos Estados Unidos, não em chamas, mas em estilhaços. Não com um estrondo, e sim com uma fissura silenciosa que começa por dentro. Uma corrosão espiritual, que cedo ou tarde ganharia corpo. Há quem sustente que esse momento já não pertence ao amanhã. O processo estaria em marcha, e a contagem regressiva, em curso. Antes de avançarmos para a moldura mais gelada da visão de Cayce, e de como fatos atuais parecem se ajustar a ela peça por peça, tire um instante para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Você não vai querer ficar de fora quando os sinais se encadearem. Vários já se manifestaram. Se sente aquela estranheza de que há algo deslocado sob a superfície das coisas, saiba, você não está só. Deixe seu relato nos comentários, sobretudo se percebeu essa virada na própria vida. Agora vamos percorrer a linha do tempo que Cayce desenhou e verificar se a América já cruzou o limite. Em uma leitura das mais citadas, Edgar Cayce previu uma metamorfose profunda no território americano, tanto na topografia quanto na moral. Afirmou que grande parte do país seria fraturada. Los Angeles e São Francisco figurariam entre as cidades destruídas antes mesmo de Nova York. Muita gente classificou aquilo como ambíguo ou figurado, mas Cayce foi minucioso. Falou da elevação das águas, de tremores em áreas sem tradição sísmica e de uma crise espiritual severa antecedendo o colapso. Não se tratava apenas de mapas, era um abalo na consciência. Ele situou um período em que os pilares do materialismo deixariam de sustentar o edifício social. É nesse aviso esquecido que a visão passa a soar como cronômetro, não como alegoria. Segundo Cayce, as primeiras fendas surgiriam menos nas construções e mais nos credos coletivos, quando a confiança nas instituições minguasse, quando a política escorregasse para espetáculo, quando o tecido que costura uma sociedade começasse a se desfazer, não por explosões, mas por indiferença. Esse seria o ato inaugural. E sendo francos, isso já não se instalou? Ao longo da vida, Cayce realizou mais de 14.000 leituras, muitas voltadas à cura, saúde e espiritualidade. Porém, parte delas avançou para o terreno da geologia. Deslocamentos polares, terremotos, erupções e inundações capazes de redesenhar continentes. Em uma delas, descreveu a fragmentação da porção ocidental da América. Disse que grande parte do Japão desceria ao mar, e que o norte da Europa mudaria num piscar de olhos. O núcleo mais inquietante, contudo, não mirava outras bandeiras. Tratava do que chamou de mudança dos ideais de uma nação. Para Cayce, os sobressaltos naturais refletiriam uma deterioração interior. Quando uma civilização perde a própria bússola moral, a natureza responde, não como castigo, mas como ajuste. Cayce enxergava a Terra como organismo vivo, reagindo à energia coletiva. Se a alma americana azedasse, o solo, por ressonância, responderia. Pense, surgimento de dolinas onde nada havia. Tremores no coração do país, como o de 2011 na Virgínia, que sacudiu a costa leste e trincou o monumento a Washington. Tornados em estados que mal conheciam tais fenômenos. Casos isolados ou sintomas de algo mais fundo se desfazendo. Entre as previsões mais diretas, Cayce apontou a zona de falha de New Madrid. Falou do Mississippi saindo do leito e de terras cedendo sob um peso espiritual. Hoje, geólogos reconhecem que essa faixa pode ser das mais perigosas no território continental dos Estados Unidos, com potencial para um abalo maior do que qualquer um registrado na Califórnia.
Em 1811 e 1812, a região emitiu tremores tão fortes que, segundo relatos, o Mississippi teria corrido ao contrário. Nas leituras de Casey, um futuro sismo ali partiria o país, literal e simbolicamente. Cidades sumiriam, as redes de transporte colapsariam e o choque psicológico ultrapassaria fronteiras. Datas? Casey quase nunca as cravava. O que ele fazia era vincular os eventos a viradas no comportamento humano. Diante da escalada de violência, polarização e apatia espiritual, vale a pergunta: não é exatamente esse o pano de fundo que ele desenhava? Para Casey, nenhum desabamento físico viria sem uma derrocada moral de antemão. Via os Estados Unidos como portadores de uma missão espiritual, passível, porém, de se perder. Em seu entendimento, a consciência do Cristo deveria pulsar nos corações, não como dogma, mas como compaixão, união e verdade. E quando a ganância toma o lugar da generosidade? Quando a celebridade obscurece a sabedoria? Quando a desinformação passa a valer como moeda? Diziam que ele era o profeta que dorme, mas suas visões vinham em plena lucidez. Edgar Cayce, tido por muitos como um dos videntes mais certeiros do século XX, deixou um rastro de alertas. Alguns encobertos por símbolos, outros cortantes como um raio. Entre eles, o mais perturbador não tratava de guerras, pestes ou da virada dos polos, e sim de um desmoronamento dos Estados Unidos, não em chamas, mas em estilhaços. Não com um estrondo, e sim com uma fissura silenciosa que começa por dentro. Uma corrosão espiritual, que cedo ou tarde ganharia corpo. Há quem sustente que esse momento já não pertence ao amanhã. O processo estaria em marcha, e a contagem regressiva, em curso. Antes de avançarmos para a moldura mais gelada da visão de Casey, e de como fatos atuais parecem se ajustar a ela peça por peça, tire um instante para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Você não vai querer ficar de fora quando os sinais se encadearem. Vários já se manifestaram. Se sente aquela estranheza de que há algo deslocado sob a superfície das coisas, saiba, você não está só. Deixe seu relato nos comentários, sobretudo se percebeu essa virada na própria vida. Agora vamos percorrer a linha do tempo que Casey desenhou e verificar se a América já cruzou o limite. Em uma leitura das mais citadas, Edgar Cayce previu uma metamorfose profunda no território americano, tanto na topografia quanto na moral. Afirmou que grande parte do país seria fraturada. Los Angeles e São Francisco figurariam entre as cidades destruídas antes mesmo de Nova York. Muita gente classificou aquilo como ambíguo ou figurado, mas Cayce foi minucioso. Falou da elevação das águas, de tremores em áreas sem tradição sísmica e de uma crise espiritual severa antecedendo o colapso. Não se tratava apenas de mapas, era um abalo na consciência. Ele situou um período em que os pilares do materialismo deixariam de sustentar o edifício social. É nesse aviso esquecido que a visão passa a soar como cronômetro, não como alegoria. Segundo Cayce, as primeiras fendas surgiriam menos nas construções e mais nos credos coletivos, quando a confiança nas instituições minguasse, quando a política escorregasse para espetáculo, quando o tecido que costura uma sociedade começasse a se desfazer, não por explosões, mas por indiferença. Esse seria o ato inaugural. E sendo francos, isso já não se instalou? Ao longo da vida, Cayce realizou mais de 14.000 leituras, muitas voltadas à cura, saúde e espiritualidade. Porém, parte delas avançou para o terreno da geologia. Deslocamentos polares, terremotos, erupções e inundações capazes de redesenhar continentes. Em uma delas, descreveu a fragmentação da porção ocidental da América. Disse que grande parte do Japão desceria ao mar, e que o norte da Europa mudaria num piscar de olhos. O núcleo mais inquietante, contudo, não mirava outras bandeiras. Tratava do que chamou de mudança dos ideais de uma nação.
Para Casey, os sobressaltos naturais refletiriam uma deterioração interior. Quando uma civilização perde a própria bússola moral, a natureza responde, não como castigo, mas como ajuste. Casey enxergava a Terra como organismo vivo, reagindo à energia coletiva. Se a alma americana azedasse, o solo, por ressonância, responderia. Pense, surgimento de dolinas onde nada havia. Tremores no coração do país, como o de 2011 na Virgínia, que sacudiu a costa leste e trincou o monumento a Washington. Tornados em estados que mal conheciam tais fenômenos. Casos isolados ou sintomas de algo mais fundo se desfazendo. Entre as previsões mais diretas, Casey apontou a zona de falha de New Madrid. Falou do Mississippi saindo do leito e de terras cedendo sob um peso espiritual. Hoje, geólogos reconhecem que essa faixa pode ser das mais perigosas no território continental dos Estados Unidos, com potencial para um abalo maior do que qualquer um registrado na Califórnia. Em 1811 e 1812, a região emitiu tremores tão fortes que, segundo relatos, o Mississippi teria corrido ao contrário. Nas leituras de Casey, um futuro sismo ali partiria o país, literal e simbolicamente. Cidades sumiriam, as redes de transporte colapsariam e o choque psicológico ultrapassaria fronteiras. Datas? Casey quase nunca as cravava. O que ele fazia era vincular os eventos a viradas no comportamento humano. Diante da escalada de violência, polarização e apatia espiritual, vale a pergunta: não é exatamente esse o pano de fundo que ele desenhava? Para Casey, nenhum desabamento físico viria sem uma derrocada moral de antemão. Via os Estados Unidos como portadores de uma missão espiritual, passível, porém, de se perder. Em seu entendimento, a consciência do Cristo deveria pulsar nos corações, não como dogma, mas como compaixão, união e verdade. E quando a ganância toma o lugar da generosidade? Quando a celebridade obscurece a sabedoria? Quando a desinformação passa a valer como moeda? Talvez o recado mais crucial de Casey se resuma a isto: conhece-te a ti mesmo e curarás a tua terra. Ele não falava por figura. Acreditava que cada alma carrega força suficiente para deslocar o futuro coletivo. Que a vibração que sustentamos, a consciência que encarnamos e o amor que irradiamos são as alavancas reais do destino. A contagem não depende de calendário, e sim do limiar do nosso alinhamento conjunto. Se o falharmos, as fendas se aprofundam. Se gente bastante despertar, abre-se um caminho, não de retorno ao velho, mas de nascimento do novo. Talvez seja por isso que este conteúdo lhe encontrou hoje. Talvez você precisasse recordar algo que lá no fundo já sabe. Não estamos aqui para escapar do colapso. Estamos aqui para atravessá-lo de olhos abertos. Se isso te tocou e o relógio pareceu soar mais alto, você não está só. Este é o espaço onde profecia, realidade e mistério se cruzam. Curta, compartilhe e inscreva-se antes que o próximo instante passe despercebido. Se sentir o chamado, torne-se membro e fortaleça a caminhada. Diga nos comentários: o que Casey quis dizer, afinal? A contagem já começou? E se for do coração, deixe um super thanks para que essa mensagem siga alcançando quem mais precisa. Até lá, mantenha-se desperto, atento e conectado.